Entrevista coletiva com o meio-campista Jadson, antes da partida contra o Fluminense, mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Primeira pergunta de Angélica Varaschini, da TV Papo by Xplay. Jadson, você ficou fora do jogo contra o Fortaleza, mas agora retorna contra o Fluminense. Podendo também ter visto de fora a partida, o que o Juventude precisa para conquistar os primeiros 3 pontos fora de casa? Então, eu acho que contra o Fortaleza a gente fez um bom jogo. Acho que a gente precisa acertar algumas coisas ali, principalmente no último terço do campo. Nós tivemos chance de fazer mais de um gol no adversário. Então, assim, eu acho que a gente precisa ser mais efetivo no último terço do campo, porque nós temos criado chances e a gente tem que fazer essas chances, a gente tem que capitalizar essas chances em gols. Pergunta de Bruno Mucchi, da Rádio Caxias. O Juventude tem uma campanha melhor como visitante do que em casa na Série A. Por que o estilo de jogo da equipe tem encaixado fora do Jaconi? Eu acho que é difícil dizer, porque aqui a gente se sente bem jogando em casa. Jogar aqui pra gente é muito importante, só que a gente deixou alguns pontos escaparem nos últimos minutos, no detalhe, e assim, é até difícil fazer uma análise de que a gente está melhor fora do que em casa. Foram jogos decididos nos mínimos detalhes, né? Foi ali contra o Bragantino, que a gente tomou um gol nos acréscimos, contra o Cuiabá, que a gente perdeu um pênalti, logo depois a gente teve uma revés importante na partida. Então, assim, eu acho que a gente tem que procurar minimizar esses erros, capitalizar as nossas chances, né? E dar o mínimo possível de vantagem para o adversário. Pergunta de Claudenir Mota, Esporte Serra. O elenco encara os 2 jogos em casa, em especial o próximo, com uma grande oportunidade de sair da zona do rebaixamento e mudar a fase do Juventude de forma definitiva no Brasileirão? Eu acho que todos os jogos são oportunidades para a gente fazer melhor do que a gente tem feito, principalmente nas últimas partidas. A gente vai estar em casa, vai estar no nosso estádio, com o apoio da nossa torcida, né? A gente vai ter a volta de alguns jogadores importantes que estavam no DM, a gente está ganhando um pouco mais de corpo nas últimas partidas, opções importantes. Então eu acho que o próximo jogo é sempre mais importante, e eu acho que a gente tem que fazer melhor do que a gente fez nos últimos. Pergunta de Pedro Zanrosso, Rádio Gaúcha Serra. O Juventude tem iniciado bem os jogos, principalmente nos primeiros 15 minutos, com intensidade ofensiva e marcação alta, mas isso ainda não resultou em gols nessa parte do jogo. Frustra um pouco essa situação? Como que a equipe tem avaliado a postura e o resultado desses começos de partida? Eu acho que deixa a gente um pouco triste por não conseguir capitalizar essas oportunidades, essa pressão, essa intensidade que a gente tem colocado no começo dos jogos. Mas a gente também tem que achar uma maneira de estender esses 15 minutos por mais tempo durante o jogo, e procurar fazer melhor do que a gente tem feito. Fazer gols, pressionar mais durante mais tempo, principalmente em casa, para a gente procurar ter um bom resultado. Pergunta de Roberto Perusso, Globo Esporte RS. Com a ausência do Yuri, a tendência é que o Jean Irmer atue ao seu lado contra o Fluminense. O que muda na questão do posicionamento e das características para você? O Jean é um cara mais combativo, né? Um cara mais físico, um cara que marca mais, até que eu e que o Yuri, eu tenho que procurar me posicionar um pouco mais ao lado dele ali, dividindo a saída de bola com ele. Com o Yuri já era um pouco diferente, eu poderia ficar um pouco mais à frente, que ele por ser um cara mais leve, um pouco mais técnico, ele conseguia dar um pouco mais de saída, né? Mas eu acho que é um excelente jogador, eu acho que ele vai ajudar a gente bastante ali, né, naquela zona do campo. Eu acho que a gente tem tudo para fazer um bom jogo, principalmente ajudar a nossa equipe. Pergunta de Angélica Varaschini, TV Papo by Xplay. Quais as dificuldades que o Fluminense pode proporcionar ao Juventude nessa partida? E principalmente qual a postura ofensiva que o Juventude deve ter para que a primeira vitória em casa ocorra? O Fluminense é um time muito técnico, um time que gosta de fazer superioridade na zona da bola, né? Gosta de fazer aquele jogo curto, né? Para atrair o adversário e acabar causando estabilidade na última linha. Eu acho que a gente tem que procurar se posicionar bem, não cair na isca do adversário de achar que a gente pode pressionar de qualquer jeito, porque é isso que eles querem, né? E a gente tem que ter a consciência de que vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo de xadrez, na verdade, né? Porque eles querem causar estabilidade no posicionamento do adversário para criar vantagem. Então a gente tem que se posicionar bem, se concentrar bem no nosso plano de jogo, no que a gente tem que fazer,
e procurar agir da melhor forma com as dificuldades que o jogo vai nos proporcionar. Pergunta de Bruno Mucchi da Rádio Caxias. O time tem tido bom desempenho, mas apenas uma vitória na Série A. O que está faltando para alinhar boa atuação com resultado? Tá faltando a gente ser consistente em todos os 90 minutos. A gente tem conseguido fazer um bom início de jogo. Em determinado momento dos jogos em casa ou fora, a gente tem até sido superior ao adversário, mas a gente não tem conseguido estender isso por mais tempo durante a partida. E principalmente os nossos erros têm nos causado grandes... tem feito mal a nossa equipe, né? Nós temos deixado muitos pontos por erros bobos, falta de atenção. Eu acho que a gente tem que procurar alinhar, equilibrar esse ataque e a defesa para a gente procurar mais uma vitória no campeonato. Pergunta de Claudenir Mota, Esporte Serra. O frio e a chuva atrapalham no dia a dia dos treinos, mas é possível tirar algum proveito da adaptação melhor ao clima para o jogo de domingo, diante de um adversário que terá menos tempo de adaptação? Eu acho que sim, acho que a gente vai ter um pouco de vantagem em relação à logística, em relação ao clima, mas não há nada além disso, porque o Fluminense é um time que está acostumado a jogar em muitos lugares do país, tem jogado a Sul-Americana, pegou alguns lugares frios também, com uma logística ruim, então eles sabem lidar com isso, né? Eu acho que a gente tem que procurar focar no que a gente controla aqui, no nosso time, na nossa performance, na nossa mentalidade dentro do campo. A gente tem que procurar essa vitória com concentração e atenção, que eu tenho certeza que a gente tem grande chance de sair daqui com um bom resultado. Pergunta de Pedro Zanrosso, Rádio Gaúcha Serra. É o primeiro jogo da temporada nesse horário, às 11 horas da manhã. Você gosta de atuar nesse horário? Muda muita coisa? Para ser sincero, eu acho um horário ruim, principalmente para nós atletas eu acho que para quem vem assistir, para quem está aqui participando do espetáculo de forma indireta, eu acho que eles gostam, né? Mas para a gente muda bastante, né? Muda a nossa forma de alimentação, a forma como você se prepara para o jogo é diferente, né? Muda muito. Às vezes você não pode se alimentar da maneira que você está acostumado a se alimentar, porque o jogo é muito cedo. Mas são as dificuldades que o Campeonato Brasileiro nos proporciona, e a gente tem que procurar pensar nisso com a mentalidade forte, firme, com pensamento positivo, que a gente sai dessa. Para finalizar, pergunta de Roberto Perusso, Globo Esporte RS. O jogo contra o Fluminense tem um sentimento especial para você? Como foi a sua passagem pelo Clube Carioca? E dá para dizer que o Juventude e o Fluminense foram os dois times que você mais se adaptou e teve sequência? Eu tenho um carinho muito grande pelo Fluminense, foi um dos times que eu passei que eu mais tive sequência de jogo, né? Tenho muitos amigos daquele lado, é um time que eu tenho um carinho especial, né? Eu espero que eles façam um campeonato brasileiro muito bom para eles, mas não no domingo, né? No domingo eu quero que nosso time faça um bom jogo, consiga a vitória. Eu vou brigar pelos meus companheiros, pela instituição, que é uma instituição que me apoiou, que me apoia, que me recebe bem, que me dá uma estrutura muito boa de trabalho, e que nós precisamos muito dessa vitória. Não só pela tabela, por tudo que significa em termos de pontuação, mas também em termos mentais. Eu acho que nós precisamos de uma boa vitória em casa, para que a gente possa trazer realmente o torcedor para o nosso lado, para que eles possam entender que nós estamos batalhando, nós estamos tentando evoluir a cada dia, para fazer um bom campeonato.